Nunca imaginei que uma tarde chuvosa pudesse se tornar a mais importante da minha vida. Eu estava sentada na varanda do meu apartamento em Florianópolis, segurando uma xícara de café que esfriava rapidamente, olhando a chuva bater contra o vidro. Mas, ao mesmo tempo em que parecia apenas mais um dia cinzento, algo dentro de mim me dizia que aquela tempestade não era comum. Recebi uma ligação inesperada de uma assistente do escritório. Helena, temos informações, parece que seu neto está em São Paulo, em situação de risco. Ele está com uma criança pequena, dormindo na rua. Ela passou os detalhes, a região aproximada, a condição em que se encontravam. Meu coração disparou. Rafael, meu neto, filho de Caio, meu filho mais velho, estava na rua com a própria filha. Depois de tantos anos, depois de tudo o que aconteceu com a nossa família, meu mundo parecia desmoronar de novo. Não pensei duas vezes. Peguei minha bolsa, documentos, dinheiro e o que poderia ser útil para eles e parti imediatamente para São Paulo. Chamei meu motorista de confiança, Thomas, que há anos trabalhava comigo. Ele me conhece bem, sabe quando estou decidida, sabe quando algo é mais importante que qualquer protocolo. E, naquele momento, Thomas não fez nenhuma pergunta. Apenas dirigiu, enquanto eu ficava ao volante das minhas emoções, tentando me preparar para o que estava por vir. Ao chegar na região indicada, o céu parecia mais sombrio do que nunca, carregando nuvens que pesavam sobre meus ombros. A chuva não dava trégua. Estranhei a quietude da rua, exceto pelo som da água escorrendo nas sarjetas. Então, sob uma ponte pequena que atravessava um riacho sujo, eu os vi. Rafael estava ali, com a filha nos braços, tentando protegê-la do vento e da chuva com um casaco velho que mal cobria os dois. Meu neto parecia menor do que eu lembrava, seus ombros estavam curvados, o rosto pálido, os olhos fundos e cansados. Ele olhava para mim como se eu fosse um fantasma. Rafael. Minha voz saiu trêmula, carregada de emoção e medo. A criança chorava baixinho, febril, e ele apertou ainda mais os braços em torno dela. Ele ergueu os olhos para mim, desconfiado, tenso, cada músculo do corpo pronto para me repelir se necessário. Quem é você? Ele perguntou, com a voz firme, mas carregada de desconfiança. Sou eu, Helena Martins, eu disse, abaixando-me até o nível dele para não assustar a criança. Sua avó. Estou aqui. Sei que provavelmente me odeia por não estar presente, e eu não espero nada além de ouvir você. Mas precisava encontrar você. O silêncio caiu entre nós. A chuva caía como cortina, o vento batia, e parecia que o mundo inteiro tinha parado. A pequena Laura, sua filha, chorava baixinho, e Rafael não sabia se deveria me olhar ou se concentrar em acalmar a menina. Eu tentei aproximar-me lentamente, mostrando que não representava perigo. Eu não sabia que você estava viva, ele disse, quase sussurrando. O medo, a raiva e a surpresa misturavam-se em sua voz. Meu pai disse que você desapareceu. Que você nos deixou. Meu coração apertou. Meu filho Caio sempre teve um jeito de distorcer a verdade, de esconder tudo de todos. Ele fez com que Rafael crescesse acreditando que eu havia desaparecido voluntariamente. Mas agora eu estava ali, frente a frente com meu neto, vendo as cicatrizes que a ausência de uma avó deixava. Eu nunca quis desaparecer da sua vida, tentei explicar, engolindo o choro. Fui impedida de estar com vocês, mas isso não significa que eu deixei de me importar. Eu sou sua avó, Rafael, e vim te buscar. Ele desviou o olhar. Podia sentir o peso das palavras, mas também percebia a barreira que existia entre nós. Ele estava protegido pela raiva, pelo medo, por anos de abandono e pela responsabilidade que carregava nos ombros tão jovens. Mas, mesmo assim, havia algo na minha voz, na minha presença, que parecia acalmar um pouco o turbilhão de sentimentos que ele carregava. Eu me ajoelhei na chuva, estendendo a mão lentamente. Me deixe ajudar, Rafael. Por favor. Não precisa confiar agora, mas deixe que eu cuide de vocês pelo menos por um dia. Apenas um dia. Ele olhou para a pequena Laura, depois para mim,
e por alguns segundos, senti que havia uma batalha interna acontecendo dentro dele. Finalmente, suspirou e disse: ok. Só por hoje. Senti um misto de alívio e tristeza. Alívio por finalmente conseguir alcançá-lo, e tristeza por tudo o que ele e sua filha passaram até aquele momento. Enquanto nos levantávamos, envolvi Rafael e Laura em meu casaco, tentando oferecer o máximo de proteção que pude. Thomas trouxe um guarda-chuva e, aos poucos, conseguimos nos afastar da ponte e caminhar até o carro. Durante o trajeto até um hotel próximo, Rafael manteve-se em silêncio. Apenas segurava Laura, que dormira em seus braços. Eu olhava para eles pelo retrovisor, tentando memorizar cada detalhe, cada expressão. Sabia que aquela era a primeira de muitas conversas que teríamos. A primeira de muitas batalhas para reconstruir a confiança perdida. Ao chegar ao hotel, levei-os para um quarto, ensopados, cansados, mas seguros finalmente. Preparei roupas limpas, toalhas, remédios e comida quente. Sentei-me entre eles, esperando que Rafael me explicasse tudo. Ele começou a falar, devagar, com pausas, lembrando momentos difíceis, a ausência de apoio do pai, as noites em claro tentando manter Laura aquecida, as vezes em que quase perderam a esperança. Cada palavra dele era como uma punhalada no meu peito, mas também como um chamado para que eu agisse. Eu estava pronta para reconstruir tudo. Para ser a avó que ele nunca teve, para ser a força que ele precisava. E, acima de tudo, para garantir que Laura nunca se sentisse tão sozinha quanto ele se sentiu. Naquele dia, sob a chuva e o medo, uma nova história começou. Uma história de reencontros, perdão e esperança. E eu sabia que, apesar de todo o tempo perdido, ainda havia muito que eu podia fazer. No dia seguinte, acordei antes do amanhecer, ainda sentindo o peso da noite passada. Rafael e Laura dormiam no quarto improvisado que preparei para eles. Olhei para eles e senti uma pontada de culpa. Como avó, eu deveria ter estado presente, mas por décadas me vi afastada por circunstâncias que nunca consegui controlar totalmente. Agora, tudo o que eu podia fazer era me dedicar inteiramente a reparar os anos perdidos. Preparei o café da manhã com cuidado, escolhendo alimentos que a pequena Laura pudesse comer sem dificuldade e pensando em maneiras de agradar Rafael sem pressioná-lo. Quando finalmente os chamei, os dois surgiram devagar. Laura ainda estava meio sonolenta, com os olhos grandes e curiosos, e Rafael segurava-a firmemente, mas o olhar dele já não era apenas de desconfiança, havia ali uma pequena centelha de esperança, como se estivesse percebendo que, talvez, eu pudesse realmente ajudá-los. Enquanto tomávamos café, tentei puxar conversa de maneira leve, sem invadir demais o espaço deles. Perguntei sobre a escola de Laura, sobre os amigos de Rafael, tentando entender a rotina deles. Ele respondia com cuidado, observando minha reação antes de se abrir. Cada palavra que saía dele era medida, cautelosa, mas eu podia sentir que ele precisava desabafar. Vovó, começou Rafael, com a voz baixa, não é só a minha vida que está difícil. É da Laura também. Eu tento proteger ela, mas às vezes sinto que não dou conta. Meu coração se apertou. Não era só a dor do abandono, mas também a responsabilidade enorme que aquele jovem carregava nos ombros. Ele estava vivendo anos de maturidade que nenhuma criança ou adolescente deveria enfrentar. Estender a mão e apoiar era mais do que necessário, era urgente. Rafael, eu sei que você tem feito o seu melhor, disse, segurando a mão dele por um momento. E sabe de uma coisa? Você não precisa fazer isso sozinho. Eu estou aqui agora, e vamos enfrentar tudo juntos. Eu prometo que vamos encontrar uma maneira de viver melhor, com segurança e dignidade. Ele respirou fundo, e algo mudou em seu olhar. Um misto de alívio e incredulidade. Era como se ele estivesse testando minha sinceridade, tentando decidir se podia confiar em mim. Laura, ao perceber a tensão, aproximou-se e colocou a mãozinha na minha, como se apropriadamente aprovada. Meu coração se encheu de amor imediato. Decidimos que o primeiro passo seria conseguir documentos e auxílio social. Rafael não tinha carteira de trabalho, e Laura ainda precisava de matrícula na escola.
Fui até uma unidade do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, na região, e expliquei toda a situação. Felizmente, com a documentação que conseguimos apresentar, foi possível iniciar um processo de regularização rápida. Cada passo dado parecia arrancar uma camada de medo e insegurança do coração de Rafael. Ele começou a sorrir levemente, e pela primeira vez em semanas, pude ver brilho nos olhos de Laura além da fadiga. Depois disso, levamos a pequena para uma consulta médica. Ela estava com febre e sinais de desnutrição leve. O médico foi atencioso, prescreveu o tratamento necessário e deu recomendações sobre alimentação e cuidados básicos. Rafael anotava tudo com cuidado, determinado a fazer exatamente como indicado. Naquele momento, senti um respeito silencioso entre nós três. Ele estava disposto a ouvir, e eu estava disposta a ajudar, sem julgamentos, sem pressa. Ao voltarmos para o hotel, sentamos no pequeno corredor que servia de área comum e conversamos longamente. Rafael começou a falar sobre o pai, Caio, e sobre a mãe, que infelizmente não fazia parte de suas vidas. Ele contou as dificuldades de crescer sem orientação, sem apoio, e como cada decisão que tomava parecia pesar mais do que qualquer coisa. Cada relato era doloroso, mas necessário. Eu apenas escutava, oferecendo palavras de conforto quando possível, mas respeitando a necessidade dele de apenas ser ouvido. Vovó, ele disse depois de um silêncio, eu tenho medo de me apegar, sabe? Porque tudo o que eu aprendi é que, se você se apega, alguém some. Eu respirei fundo, compreendendo cada palavra. Ele não precisava de discursos grandiosos, ele precisava sentir que não seria abandonado novamente. Coloquei uma mão sobre o ombro dele e disse, com sinceridade: eu não vou embora, Rafael. Pode acreditar em mim. Não é só um dia, não é só uma semana. Eu estou aqui para ficar, para ajudar você e a Laura a construírem uma vida melhor. Houve um momento de silêncio, e então ele relaxou os ombros. Pela primeira vez, senti que uma ponte invisível começava a se formar entre nós, uma ponte construída com confiança, esperança e amor. À noite, após colocar Laura para dormir, Rafael me pediu para ficar e conversarmos mais um pouco. Ele começou a falar sobre sonhos que teve e projetos que gostaria de realizar, mas que achava impossíveis por causa da situação em que estavam. Eu percebi que precisava ajudá-lo a acreditar que ainda havia caminhos possíveis, mesmo quando a vida parecia sombria. Rafael, comecei devagar, você não precisa desistir dos seus sonhos. Eu posso te ajudar a encontrá-los de novo. Podemos trabalhar juntos, passo a passo. Não existe vergonha em precisar de ajuda. O importante é nunca perder a esperança. Ele me olhou por longos minutos, e então deu um leve sorriso. Um sorriso tímido, mas verdadeiro. E naquele momento, eu percebi que, apesar do sofrimento, estávamos começando a transformar nossa dor em força. Enquanto fechava os olhos naquela noite, sentindo o peso do corpo, mas leve pela esperança, prometi a mim mesma que não haveria recuos. Nada no passado poderia impedir a reconstrução do presente. Rafael e Laura seriam minha prioridade absoluta. E, pela primeira vez em muito tempo, senti que a vida poderia nos sorrir novamente, mesmo após tanta dor. No dia seguinte, acordei com os primeiros raios de sol entrando pela janela do pequeno apartamento que aluguei temporariamente para nós. O cheiro de café fresco ainda não tinha se espalhado pelo lugar, mas eu já sentia que aquele seria um dia importante. Rafael e Laura dormiam tranquilos, e por um instante pude contemplar a paz que parecia tão rara nos últimos meses. Enquanto preparava o café da manhã, percebi que cada pequeno gesto, desde cortar frutas até organizar a mesa, tinha um significado maior agora. Cada detalhe era um passo para reconstruir a confiança que tinha sido abalada por anos de ausência e sofrimento. Laura acordou primeiro, ainda sonolenta, mas quando me viu, sorriu com aquela pureza que só uma criança consegue ter. Ela se sentou à mesa, ainda esfregando os olhos, e perguntou animadamente: Vovó, o que a gente vai fazer hoje? Sorri para ela, sentindo um nó na garganta. A inocência dela era um lembrete do quanto precisávamos ser cuidadosos e presentes. Hoje, meu amor, respondi,
tentando manter a voz firme, vamos dar o primeiro passo para mudar a nossa vida. Vamos resolver algumas coisas importantes e, depois, se tudo correr bem, teremos um dia tranquilo só para nós. Rafael nos observava, ainda desconfiado, mas eu podia notar que algo dentro dele começava a se transformar. Ele respirou fundo e disse: "Tá, a gente faz isso juntos, então." Saímos para a rua, enfrentando o trânsito caótico da cidade, mas com uma determinação silenciosa. Fomos primeiro até uma escola próxima, onde a matrícula de Laura estava pendente. Expliquei a situação da criança e, para minha surpresa, a equipe da secretaria escolar foi extremamente compreensiva. A diretora até ofereceu ajuda com livros e material escolar, percebendo que aquela família precisava de um apoio extra. Rafael agradeceu com um sorriso tímido, e eu senti um alívio enorme ao perceber que estávamos conseguindo abrir portas que antes pareciam intransponíveis. Enquanto caminhávamos de volta, Laura segurava minha mão com força, e Rafael caminhava ao lado, com os ombros um pouco mais relaxados. A pequena rotina do dia nos trouxe uma sensação inesperada, uma espécie de normalidade que há muito tempo não sentíamos. De volta ao apartamento, decidimos organizar as coisas, já que estávamos começando do zero. Rafael assumiu a tarefa de arrumar o quarto da filha, e eu fiquei com a cozinha, preparando algo simples para o almoço. Ele se esforçava, mas havia cuidado em cada gesto. Era evidente que ele estava aprendendo a valorizar pequenos detalhes, algo que a vida dificilmente tinha lhe ensinado antes. No meio da tarde, resolvemos dar um passeio pelo bairro. Laura corria pela calçada, rindo, e Rafael nos seguia com um olhar atento, como se estivesse percebendo pela primeira vez que a vida poderia ser leve, mesmo com todos os problemas. Senti uma felicidade discreta, mas profunda. Cada sorriso deles era uma vitória silenciosa sobre anos de dor e abandono. Enquanto caminhávamos, Rafael começou a falar sobre seus sonhos, alguns simples, outros mais ambiciosos. Ele queria voltar a estudar, aprender algo novo, e sonhava em proporcionar uma vida melhor para Laura. O brilho nos olhos dele era diferente agora, mais confiante, e eu percebi que estávamos começando a construir não só um presente, mas também um futuro. "Vovó", disse ele, com uma timidez inesperada, "eu nunca pensei que seria capaz de acreditar em mim mesmo de novo. Mas, olhando para vocês, sinto que posso tentar." Meu coração se aqueceu. Era exatamente isso que eu queria ouvir, a semente da esperança começando a brotar em um coração que havia conhecido tanto sofrimento. Naquela noite, depois que Laura dormiu, Rafael e eu nos sentamos na pequena varanda do apartamento. As luzes da cidade brilhavam ao fundo, e havia um silêncio confortável entre nós. Ele olhou para mim e disse: "Sabe, vovó, eu tenho medo de fracassar. Mas, com você aqui, sinto que talvez seja diferente. Talvez agora eu tenha alguém que realmente se importa." Segurei a mão dele e respondi: "Rafael, medo faz parte do caminho, mas não precisa ser um obstáculo. Cada passo que damos juntos é um passo para a mudança. Eu estou aqui, e vamos enfrentar tudo juntos. Nada pode nos parar se tivermos coragem e paciência." Ele sorriu, e eu pude perceber que, apesar da fragilidade, havia força nele. Uma força que estava começando a se manifestar graças à confiança e ao carinho que estávamos construindo juntos. Naquela mesma noite, senti pela primeira vez que estávamos no caminho certo. Cada pequena conquista do dia, cada sorriso e cada gesto de cuidado nos aproximava de uma vida melhor. A dor ainda estava presente, mas agora havia esperança. A esperança de que, juntos, poderíamos superar qualquer obstáculo. Enquanto fechava os olhos para dormir, agradeci silenciosamente por estar ali, por ter a oportunidade de reconstruir nossa história, e por perceber que, mesmo após tanto sofrimento, ainda havia tempo para transformar nossas vidas. No dia seguinte, acordei cedo, como de costume, e respirei fundo antes de levantar da cama. O silêncio da manhã parecia prometer algo diferente, como se o mundo estivesse nos oferecendo uma nova chance. Laura ainda dormia profundamente, e Rafael se espreguiçava, ainda meio sonolento, mas com aquele olhar que revelava que algo dentro dele estava mudando. Enquanto preparava o café,
percebi que cada gesto tinha se tornado uma espécie de ritual de esperança: passar o pão, preparar o leite, organizar a mesa. Era incrível como pequenas ações cotidianas podiam ter tanto significado quando se estava reconstruindo uma vida inteira. Quando chamei Laura para tomar café, ela veio correndo, com os olhos brilhando de alegria e a curiosidade típica das crianças. Vovó, o que vamos fazer hoje? Perguntou ela, com a animação contagiante de quem acredita que cada dia reserva aventuras. Hoje, meu amor, respondi, sorrindo, vamos continuar nossos planos e ver algumas oportunidades novas. Vamos juntos descobrir como transformar nosso dia a dia em algo melhor. Rafael parecia um pouco nervoso, mas seus ombros estavam mais relaxados. Havia uma certa determinação em sua postura, um esforço para se manter presente e responsável. Era como se cada pequeno passo que dávamos fortalecesse um elo que, por muito tempo, parecia quebrado. Nos dirigimos à biblioteca pública do bairro, um lugar que sempre me trouxe boas lembranças de quando eu era jovem. Queria que Rafael percebesse que o conhecimento podia abrir portas que antes pareciam fechadas. Ele ficou surpreso com a quantidade de livros e recursos disponíveis, e seus olhos se iluminaram com possibilidades que ele nunca havia imaginado. Vovó, disse ele, quase sussurrando, eu nem sabia que isso existia. Posso tentar aprender algumas coisas por aqui? Claro, Rafael, respondi, segurando sua mão com carinho. Esse é o primeiro passo. O importante é ter coragem de começar, mesmo que pareça difícil. Laura ficou animada com a sessão infantil, escolhendo livros com histórias sobre aventuras, amizade e superação. Enquanto caminhávamos entre as prateleiras, percebi que aquele simples passeio tinha se transformado em uma aula de esperança e reconstrução. Cada livro escolhido era como uma promessa de dias melhores, de sonhos que poderiam se tornar realidade. De volta ao apartamento, Rafael se dedicou a organizar alguns documentos e a planejar pequenas metas para o futuro. Ele queria regularizar algumas pendências, aprender uma nova profissão e, acima de tudo, garantir que Laura tivesse estabilidade e segurança. Eu observava, admirada, ao perceber que a responsabilidade começava a florescer nele de maneira natural. Vovó, disse ele em um momento, com a voz mais firme do que eu já tinha ouvido nos últimos meses, eu sei que não vai ser fácil. Mas sinto que, com você ao meu lado, posso realmente mudar minha vida. Meu coração se aqueceu. Era exatamente isso que eu esperava ouvir, o início de uma confiança renovada, a consciência de que, apesar dos erros do passado, sempre há oportunidade de recomeçar. Laura, como sempre, trazia alegria e leveza aos nossos dias. À tarde, fomos ao parque, e ela correu com tanta energia que parecia querer espalhar felicidade por todo lugar. Rafael a seguia com atenção, garantindo que ela estivesse segura, mas também permitindo que ela aproveitasse sua liberdade. A cena me trouxe lágrimas aos olhos. Ver pai e filha se conectando de forma genuína era algo que eu temia não poder testemunhar. No caminho de volta, paramos em uma padaria para comprar um lanche simples. Enquanto esperávamos, Rafael começou a conversar sobre planos mais longos, como a ideia de um emprego fixo e a possibilidade de retomar os estudos. Ele estava começando a acreditar que podia ter controle sobre sua própria vida, e essa transformação silenciosa me encheu de esperança. Quando chegamos ao apartamento, a sensação era de conquista, mesmo sem grandes realizações visíveis. Cada passo do dia, cada sorriso, cada gesto de cuidado, era uma vitória que nos aproximava de uma nova vida. Laura se deitou cedo, exausta mas feliz, e Rafael e eu nos sentamos para conversar sobre os próximos dias. Sabe, vovó, disse ele, com um leve sorriso, hoje me senti diferente. Como se finalmente eu pudesse ver que ainda há tempo para mudar. Segurei sua mão e respondi. Rafael, cada dia é uma chance de recomeçar. Não importa o que passou, importa o que estamos construindo agora. E você não está sozinho. Enquanto a noite caía, eu refletia sobre como pequenos gestos, pequenos passos e pequenas vitórias podem se acumular e transformar vidas inteiras. A dor do passado ainda estava presente, mas agora havia esperança, havia ação e havia a certeza de que, juntos, poderíamos enfrentar qualquer obstáculo.
Fechei os olhos naquela noite com gratidão silenciosa. Estávamos apenas começando, mas já havia sinais claros de mudança. Cada sorriso, cada palavra de confiança, cada gesto de amor era um tijolo na construção de uma vida que antes parecia impossível. E, finalmente, senti que estávamos no caminho certo. Os dias seguintes começaram com uma rotina mais organizada. Rafael acordava cedo, ajudava Laura a se preparar para a escola e depois dedicava algumas horas para estudar e organizar suas pendências. Eu, como sempre, estava por perto, acompanhando cada passo, oferecendo orientação e apoio silencioso. A sensação de ver meu filho se esforçando para reconstruir a própria vida era gratificante, mas ao mesmo tempo, uma pequena preocupação pairava no ar. Sabia que mudanças profundas quase sempre vêm acompanhadas de desafios inesperados. Certa manhã, enquanto preparava o café, Rafael recebeu uma ligação. Reconheci o número imediatamente. Era a imobiliária que administrava o apartamento que ele havia deixado desocupado meses antes. A voz do outro lado da linha era firme e direta. O apartamento precisava ser desocupado dentro de 15 dias, devido a uma renovação urgente que exigia obras estruturais. Rafael ficou pálido, sem saber o que dizer. Mas, e agora, vovó? Perguntou, com a voz trêmula, aonde vamos com a Laura? Segurei sua mão e respirei fundo. Não era surpresa que problemas como esse pudessem surgir, mas ainda assim a sensação de aperto no peito era inevitável. Rafael, disse eu, tentando transmitir confiança, vamos resolver isso juntos. Não podemos controlar tudo, mas podemos encontrar soluções. O importante é manter a calma e agir. Passamos o restante do dia pesquisando opções, visitando imóveis e conversando com conhecidos sobre possibilidades de aluguel temporário ou até mesmo emprestado. Laura, percebendo a tensão, se mantinha mais silenciosa do que o habitual, segurando minha mão com a força infantil que parece compreender a gravidade das situações sem precisar de palavras. Enquanto caminhávamos pelas ruas do bairro, notei que Rafael estava mais pensativo, quase introspectivo. Ele parecia carregar o peso do mundo nos ombros, preocupado com a responsabilidade de proteger sua filha e reconstruir a própria vida ao mesmo tempo. Vovó, disse ele, finalmente, eu sei que podemos dar um jeito. Mas confesso que, às vezes, sinto que é tarde demais. Rafael, respondi, olhando em seus olhos, nunca é tarde para começar de novo. A vida é cheia de altos e baixos, e cada desafio é uma oportunidade de aprendizado. Lembre-se, você já deu o primeiro passo quando decidiu mudar. Agora precisamos manter o rumo, mesmo que seja difícil. Depois de algumas visitas, finalmente encontramos um pequeno apartamento disponível perto da escola de Laura. Não era luxuoso, mas tinha espaço suficiente para que pudéssemos nos organizar e viver com dignidade. Rafael respirou aliviado, e Laura correu pelo pequeno quintal com um sorriso que iluminava tudo ao redor. Vovó! Olha! Aqui podemos ter um jardim. Disse ela, pulando de alegria. A alegria dela era contagiante, e senti uma onda de esperança crescer dentro de mim. Sabia que, mesmo diante de desafios, a capacidade de adaptação e a força do amor familiar podiam superar qualquer obstáculo. Nos dias que se seguiram, dedicamo-nos à mudança. Rafael tomou a frente na organização, e eu cuidei de Laura e da logística de cada detalhe. Cada caixa que empilhávamos, cada objeto que encontrava seu lugar, era como se estivéssemos reconstruindo não apenas nossa moradia, mas também nossa vida emocional. Porém, não demorou muito para que um novo desafio surgisse. Rafael recebeu uma proposta de trabalho em outra cidade, com um salário melhor e a promessa de estabilidade. Era uma oportunidade incrível, mas isso significava que precisaríamos decidir rapidamente se íamos nos mudar ou permanecer próximos da escola de Laura. Vovó, disse ele numa noite, após um longo dia de mudanças, eu não sei o que fazer. É uma chance única, mas também implica em recomeçar tudo de novo. Segurei sua mão e senti o peso da responsabilidade em suas palavras. A vida parecia testar nossa força de maneiras inesperadas. Rafael, disse eu, calmamente, decisões difíceis fazem parte da vida. Mas lembre-se, você não está sozinho.
O que importa é escolher o que é melhor para Laura e para você, e fazer isso com coragem e consciência. Na manhã seguinte, voltamos à escola de Laura para conversar com a diretora sobre possibilidades de transferência e adaptação. Laura estava nervosa, mas manteve sua curiosidade e espírito positivo, perguntando sobre as atividades, os professores e os novos amigos que poderia fazer. Enquanto a acompanhava, percebi que a vida tinha uma maneira curiosa de nos testar. Sempre que sentíamos que finalmente estávamos no controle, surgia uma nova tempestade. Mas também percebi que Rafael estava mudando diante dos meus olhos. A responsabilidade não mais o paralisava, começava a inspirar decisões mais conscientes, planejadas e, acima de tudo, fundamentadas no amor por sua filha. No caminho de volta para o apartamento, senti que, apesar de todos os obstáculos, havíamos fortalecido nossos laços. Cada desafio enfrentado juntos nos lembrava que a família não é apenas sangue, mas também compromisso, cuidado e presença constante. Ao final do dia, sentados na sala improvisada com algumas caixas ainda por abrir, Rafael olhou para mim com um misto de cansaço e esperança. Vovó, obrigado por não desistir de mim. Eu sei que errei muito no passado, mas sinto que agora tenho uma chance de reconstruir tudo, mesmo que devagar. Segurei sua mão com firmeza, com lágrimas contidas nos olhos. Rafael, nunca é tarde para aprender, mudar e crescer. O passado nos molda, mas não nos define. O futuro ainda está em nossas mãos. E, enquanto estivermos juntos, nada será impossível. A tempestade ainda pairava sobre nós, mas pela primeira vez em muito tempo, senti que estávamos prontos para enfrentá-la. Não apenas como sobreviventes, mas como uma família que aprendeu, com dor e amor, que os desafios são oportunidades disfarçadas, e que a reconstrução de nossas vidas é uma jornada que vale cada esforço. Nos dias seguintes à mudança, a rotina começou a se estabilizar. O apartamento era pequeno, mas aconchegante, e cada canto carregava a sensação de recomeço. Laura se adaptava rapidamente, rindo e explorando cada cantinho, enquanto Rafael começava a organizar seus estudos e procurar oportunidades de trabalho mais próximas. Eu me sentia orgulhosa e, ao mesmo tempo, emocionada ao ver como a determinação dele florescia diante dos obstáculos que antes pareciam intransponíveis. Certa manhã, Rafael recebeu uma ligação inesperada. Era de uma empresa de consultoria, oferecendo uma vaga compatível com suas habilidades e experiência, inclusive com flexibilidade para que ele pudesse cuidar de Laura. Ele desligou o telefone com um sorriso tímido, quase incrédulo. Vovó, parece que as coisas finalmente estão se encaixando, disse, ainda segurando o telefone. É uma chance real de dar estabilidade para a gente. Segurei sua mão e senti uma onda de alívio e felicidade. Por meses, tínhamos passado por incertezas, medos e desilusões. Mas agora, finalmente, havia uma luz no fim do túnel. Laura, que havia percebido a mudança de humor de Rafael, correu até ele e o abraçou com força. Papai, estou feliz! Exclamou, com os olhos brilhando. A gente vai ficar bem, né? Sim, meu amor, respondeu Rafael, com a voz embargada, vamos ficar bem. Os dias seguintes foram de pequenas conquistas que, juntas, construíam uma sensação de vitória. Rafael conseguiu seu primeiro dia de trabalho na nova empresa, Laura fez novos amigos na escola, e o apartamento, aos poucos, se transformava em um verdadeiro lar. Cada detalhe, uma cortina nova, um vaso com flores, fotos espalhadas pelas paredes, carregava a história da nossa reconstrução. Uma tarde, sentados juntos no pequeno sofá da sala, Rafael me olhou e disse: Vovó, obrigado. Eu sei que sem você, sem sua paciência e seu apoio, eu não teria chegado até aqui. Sério. Eu estava perdido, mas você me ajudou a encontrar meu caminho. Segurei sua mão e senti que cada lágrima derramada, cada noite de preocupação, cada desafio enfrentado, havia valido a pena. Rafael, você tem força dentro de você que nem sabia que existia, respondi. Eu apenas estive ao seu lado para lembrá-lo disso. Com o tempo, nossa rotina se estabilizou. Rafael prosperava no trabalho, Laura se destacava na escola, e eu me sentia mais tranquila, vendo que os laços familiares haviam se fortalecido.
Os dias de incerteza deram lugar a momentos de alegria simples, jantares em família, risadas compartilhadas, pequenas celebrações de conquistas cotidianas. Um dia, enquanto caminhávamos pelo bairro, Laura correu à minha frente e disse: "Vovó, olha só. Aqui é nosso lugar, né? Nosso cantinho." Sorri, sentindo que, apesar de todos os desafios, havíamos encontrado não apenas um lar físico, mas também um espaço emocional seguro, onde o amor, a paciência e a persistência nos permitiam seguir em frente. Rafael me abraçou naquele instante, e senti que a dor do passado se transformava em aprendizado. Os erros cometidos, as dificuldades enfrentadas, tudo havia nos preparado para valorizar cada momento presente. A vida ainda teria desafios, claro, mas agora sabíamos que juntos éramos capazes de superá-los. E assim seguimos, reconstruindo nossa rotina, fortalecendo nossos laços e celebrando cada pequena vitória. Porque no fim, a família não é definida por perfeição, riqueza ou comodidade, mas pela presença, pelo cuidado e pela capacidade de se apoiar mutuamente, mesmo quando tudo parece desmoronar. Enquanto olhava para Rafael e Laura brincando no quintal improvisado, senti uma paz profunda. O futuro ainda era uma estrada desconhecida, mas agora caminhávamos por ela com confiança, sabendo que, juntos, poderíamos enfrentar qualquer tempestade. E ali, naquele apartamento simples, entre risos e abraços, compreendi que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em se levantar, dia após dia, com amor e coragem, transformando cada dificuldade em uma oportunidade de crescer e reconstruir o que parecia perdido. O ciclo de dor e incerteza tinha dado lugar à esperança e à estabilidade. E, mais importante, nos lembrava de que, independentemente das circunstâncias, a família e o amor são o que realmente sustentam a vida.